Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Massacre em Limansk. A Rússia perde milhares de tropas na lama. Neste vídeo, mostramos o fracasso catastrófico da nova ofensiva russa na direção de Limansk. Já tentaram uma vez, agora na ofensiva de primavera-verão, e agora na segunda ida, de novo fracassaram. O alto comando de Moscou lançou ataques massivos com muitos blindados, motocicletas, bugs, mas o resultado foi uma carnificina sem precedentes. Limansk está na direção de Slaviansk e de Kramatorsk. Eles então estão com pressa. Para eles seria melhor primeiro tomar Pokrovsk e daí avançar. Eles teriam melhores condições táticas para isso, mas como há mais de 2 anos estão tentando e não conseguem, foram direto onde as fortificações são mais novas e mais bem preparadas do que as de Pokrovsk, que não deixam eles passar. Vamos ver como os defensores ucranianos utilizam drones terrestres e minagem remota para transformar o campo de batalha em um cemitério de ferro e carne. Nenhuma posição ucraniana foi cedida. Todos eles foram repelidos, todos os ataques russos, enquanto os russos empilham corpos e destroços do seu material bélico. Inscreva-se agora, deixe o seu like, aqui vocês veem a verdade. E também compartilhe esse vídeo e comente abaixo sobre o que você achou do vídeo sobre essa resistência heróica da Ucrânia. Os seus comentários são sempre muito bem-vindos. Obrigado. As atualizações que chegam ontem, da direção de Limansk, confirmam um cenário de destruição total para as forças invasoras. Com o comando russo desesperado e a chegada da primavera, foram lançados mega ataques em toda a linha de frente local, ali na região de Limansk, Donetsk, em Pokrovsk também, uma série de localidades. A esperança de Moscou era romper as linhas ucranianas de uma vez por todas, mas os defensores ucranianos estavam prontos para infligir perdas brutais, mesmo que esse ataque foi feito muito expressivamente com uma quantidade muito grande de tropas e uma quantidade muito grande de blindados. Ao longo das últimas semanas, o avanço russo estagnou completamente, gerando pânico no alto comando do Kremlin. Em resposta, os russos recorreram a esse ataque frontal, de larga escala, em múltiplas direções, o que resultou em perdas catastróficas. Segundo informações, eles foram determinados pelo ditador da Rússia porque não está gostando dos resultados até agora apresentados. E ele porque quer tomar toda a região sul, toda a região de Donbass, do leste. E ali a Limansk faz parte da província de Donetsk. Dados oficiais confirmam que em apenas 5 dias desta ofensiva de primavera, as forças russas sofreram entre 8 a 10 mil baixas entre mortos e feridos graves. O setor de Limansk tornou-se o epicentro desta carnificina, sendo uma das zonas mais críticas de toda a frente de batalha. Ou seja, os russos ali estão tendo um retorno negativo, um retorno, na realidade, fúnebre para eles, onde os soldados russos vão voltar, aqueles que eles mandarem de volta, porque eles não estão mandando muitos, vão ou em sacos ou em caixões. Os ataques russos visavam abrir caminho para Slaviansk e recuperar o ímpeto operacional perdido, mas encontraram uma parede de fogo ucraniana. O terceiro corpo de exército da Ucrânia implementou uma defesa ativa, extremamente violenta e muito eficaz. A combinação de fortificações profundas com a vigilância constante de drones transformou o avanço russo em um suicídio coletivo. As unidades russas são caçadas e destruídas antes mesmo de conseguirem consolidar qualquer posição no terreno. Antes deles, quando eles normalmente entram naquele
naquela zona da morte que os ucranianos chamam, né, onde eles amarram tiros de obuses e já em seguida tiros de morteiros e finalizam com drones, eles já foram dizimados em grande parte, tanto seus blindados quanto as tropas a pé. Os centros de comando e as rotas logísticas russas estão sendo destruídos porque estão sendo martelados em tempo real pela precisão do exército da Ucrânia. O comando russo lançou um dos maiores ataques mecanizados também nos últimos meses, com foco intenso perto de Chandriholove. Nesta área, os russos despejaram muitos soldados, aproximadamente um batalhão de infantaria, com 28 veículos blindados e alguns tanques de guerra pesados, né? E mais de 100 motocicletas, entre motocicletas e bugs, ou seja, era uma coluna grande que aparentemente impressionava. A tentativa coordenada neste ataque também, que acontecia ao mesmo tempo que em Limas, né? A tentativa das defesas ucranianas também de maneira coordenada, através de um setor de 150 quilômetros de extensão, onde tem essa linha de frente ali. O ataque começou na madrugada, tentando usar a neblina como escudo, que ainda tem neblina lá, ainda está chovendo, então forma muita lama. E eles tentaram usar justamente a neblina como escudo para infiltrar bugs e motocicletas velozes atrás das linhas ucranianas. Contudo, a tecnologia ucraniana de vigilância dos drones aéreos e terrestres detectou o movimento russo precocemente. Mesmo os veículos russos mais rápidos foram interceptados e pulverizados por drones FPV antes de atingirem seus objetivos. Os FPV, vocês sabem, é drone suicida, né? Dezenas de soldados russos foram eliminados, sem sequer conseguirem desembarcar dos seus transportes. Os blindados pesados do Kremlin ficaram presos em campos minados remotamente, presos por drones sendo canalizados para zonas de abates previsíveis. À medida que os primeiros tanques explodiam, as colunas russas entravam em colapso e congestionavam as estradas. Este engarrafamento de alvos facilitou o trabalho da artilharia ucraniana, que iniciou um desmantelamento sistemático da coluna russa. Então, essa coluna de blindados, como é que a Ucrânia fez? Só para detalhar mais, né? A Ucrânia bombardeou a frente da coluna e aí parou a coluna atrás. E para evitar que ele bombardeou com drones, né? Ele destruiu os primeiros blindados e tanques. Aí ele também atacou com drones a retaguarda, para que eles ficassem imobilizados. E tinha minas de ambos os lados. E aí eles não podiam se mexer. Aí a artilharia ucraniana, né, foi lá e finalizou. E ainda o que sobrou, os drones também finalizaram. Soldados russos em pânico abandonaram seus veículos em chamas para buscar abrigo, né? Eles foram rastreados por sensores térmicos e eliminados um a um com ataques cirúrgicos ucranianos. Aqueles que tentaram fugir para as rotas iniciais foram interceptados pelo fogo pesado da artilharia e não tiveram chance de escapar. A Ucrânia neutralizou também os sistemas de apoio cruciais como o TOS-1, né? TOS-1, projetado pela Rússia para romper defesas, mas que até agora não está conseguindo romper nada. As unidades de guerra eletrônica da Ucrânia suprimiram mais de 150 drones russos que vinham com eles para tentar furar essa brecha, deixando os russos cegos no campo de batalha, ou seja, era uma quantidade muito grande de drones, 150. Mas os ucranianos, não sei qual é o número, mas segundo a informação que me deram, o número de drones ucranianos era muito maior, pelo menos o dobro, para interceptar esses drones dos russos, né? Ataques semelhantes ocorreram em todo o setor de Limansk, indicando uma tentativa russa frustrada de escalada total. O resultado foi o mesmo em todos os pontos: equipamentos destruídos e pilhas de cadáveres russos abandonados na lama. Em poucas horas, toda a grande ofensiva de Moscou desmoronou diante da superioridade tática ucraniana. Dezenas de tanques e mais de 80 plataformas menores foram reduzidas a sucata em um curto espaço de tempo. Centenas de soldados russos foram riscados do mapa.
enquanto as posições ucranianas permanecem intactas e inabaláveis. Acredito que os russos ali, como sempre, eles fazem mais do mesmo. Estão 4 anos usando as mesmas táticas e vão vir igual, não tenha dúvida, vão vir de novo, não vão conseguir passar. E o que nós vimos em Limansk foi a demonstração clara de que a massa humana russa não é páreo para a tecnologia e o preparo da Ucrânia. O comando russo continua jogando vidas em ataques suicidas, que não resultam em ganho territorial nenhum, é ganho zero. Acho que é ganho negativo porque morre muita gente e perde muito material bélico. A resistência da Ucrânia não apenas segurou a linha, como destruiu o que restava da capacidade ofensiva russa ali naquele setor, das tropas disponíveis que eles tinham para isso. A vitória ucraniana se constrói com precisão, coragem e o ferro frio que aniquila o exército invasor russo que veio cometer crimes na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.